UOL Corinthians. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você acompanha todas as terças-feiras aqui no UOL e em todas as plataformas de podcast. Hoje eu estou com uma convidada especial, Mili Lacombe. Tudo bom, Mili? Bom dia, tudo bem? E você, Pedro? Tudo bem também. E estou também com o nosso setorista de Corinthians, que acompanha o dia a dia do clube, o Iago Rudá. Fala, Iago. Fala, Pedro. Prazer estar gravando novamente aqui um podcast. Também agradecer a presença da Mili. É um prazer estar falando com você, Mili. Prazer é meu, Iago. E, bom, uma semana super caótica, né, no Corinthians. Teve surto de Covid, jogador em resort, e uma semana que culminou com a saída do Ivan Grava, um dos médicos da equipe do Corinthians. Em parte porque, na avaliação dele, os jogadores não estavam e funcionários não estavam cumprindo devidamente os protocolos. O que aconteceu aí, Iago? Como é que foi o bastidor aí dessa semana? Pedro, mais uma semana muito agitada no Corinthians, né? O clube começou a semana lá com 14, 15 atletas infectados por Covid. O clube reforçou os protocolos no combate à pandemia, só que mesmo assim na folga, né, na segunda-feira da semana passada, o Jô e o Otero foram no resort no interior de São Paulo. O Gustavo Mosquito também foi viajar, postaram fotos com uma série de outras pessoas sem máscaras. Isso não pegou bem no clube internamente, não, com certeza não pegou bem com a torcida. Os três foram muito criticados. O Corinthians teve uma conversa, o Wagner Mancini, o técnico, o Duílio, o presidente, com eles, para dar uma cobrada, né? Mas ficou por isso. O fato é que fora do CT Joaquim Grava, o relato de funcionários e de outras pessoas que trabalham lá no CT, que não necessariamente são funcionários do Corinthians, mas têm acesso ao CT Joaquim Grava, é de que alguns jogadores não estavam respeitando, de que eles estavam sendo negligentes com esse protocolo, né? E aí teve um problema interno. O doutor Ivan Grava, que era o médico do Corinthians, né? Ele pediu demissão no último domingo, cobrou a diretoria por mudanças, cobrou uma nova postura. O Corinthians também não gostou muito dessa cobrança do doutor Ivan. Houve a conversa pelo protocolo. O doutor Ivan entendia que os jogadores jogadores infectados só poderiam retornar após o 14º dia, que eu imagino aí que seja o que todo mundo, a sociedade normal tá fazendo. Mas tem um protocolo que foi citado pelo Duílio na coletiva de domingo, no qual, se os jogadores não estão mais apresentando sintomas da doença, eles poderiam retornar ali no 11º dia. Foi o que aconteceu ali, o caso do Gabriel, o caso do Cássio, o caso do Fagner, e aí houve um atrito entre diretoria do Corinthians, que seguia esse protocolo, segundo o Duílio, aceito pela FIFA, e do Dr. Ivan Grava, que gostaria de adotar um protocolo mais rigoroso na questão do retorno aos atletas, do retorno dos atletas aos treinos, né? Foi isso que aconteceu. A situação está cada vez pior no Corinthians, assim, em questão de bastidor. Parece que eles não estão falando a mesma língua e o clube segue dando casos positivos aí de Covid-19. Isso tudo acontece no momento que rola uma queda de braço, né? Queda de braço talvez não, mas uma discussão nos bastidores entre a Federação Paulista, que quer manter o futebol funcionando, e o governo do estado, que, orientado por médicos, quer paralisar. Mili, você acha que seria, né, justo a gente dizer que o Corinthians talvez seja aí justamente o exemplo do porquê o governo quer paralisar as atividades do futebol? Ou até talvez um mau exemplo? Eu acho que o Corinthians, do jeito que o Iago coloca a coisa, me parece assim um microcosmo do que acontece no Brasil hoje, sabe? É uma disputa de narrativas, é uma disputa de crenças e de vamos por aqui ou vamos por ali. Cada um diz uma coisa. O que a gente sabe de fato é que existe
um número de infectados grande, né? E o Corinthians, e se a gente pensar que o Corinthians é um dos times mais ricos do Brasil, você consegue imaginar o que deve estar acontecendo nos times que nem tanta grana e nem tanta estrutura tem, né? Eu acho lamentável que os bastidores do Corinthians estejam assim hoje. Uma pena que o Grava tenha saído, porque do jeito também que a gente vê essa história, me parece evidente que tem um homem ali que está mais pautado pela ciência do que os demais, né? E ele queria que fosse um momento mais rigoroso. E eu concordo com ele, tá? Eu acho que nenhum cuidado exagerado é pouco agora, porque o que a gente está vendo, a gente está vivendo, o futebol não é uma coisa separada da sociedade, né? O que está acontecendo no Corinthians é o que está acontecendo no Brasil. E ali a gente está falando de atletas, pessoas que se preparam, pessoas que têm todos os cuidados em volta, têm acesso à saúde, têm acesso a isolamento, podem fazer tudo o que o protocolo de segurança do Covid pede para fazer. E ainda assim, a gente está vendo aí jogadores que o clube tenta fazer, alguns no clube, né, tentam fazer o que é certo, e você não tem controle, né, sobre o que o jogador vai fazer. A gente teve aí também o que aconteceu com o Gabigol. É muito complicado. Eu acho muito complicado isso que a gente está vivendo. Por isso que eu acredito que tem que parar mesmo. A gente não vai saber o que o jogador vai fazer fora dali. O que a gente pode fazer é tentar educar, tentar investir em jogadores, o clube, comissão técnica, de consciência a respeito do que a gente está vivendo. Porque essa disputa de narrativa vem do mais alto funcionário público que a gente tem no Brasil. É esse o cara, presidente da República, que está criando toda essa disputa de narrativa. Se a gente tivesse ali um cara que dissesse o que a gente está vivendo é muito grave, a gente precisa tomar medidas de segurança que vão afetar o direito de ir e vir das pessoas, porque a gente vai ter que ficar em casa, quem puder vai ter que ficar em casa, a gente vai fazer o que for possível para vacinar a nossa população o mais rapidamente possível. Essa seria a narrativa com que a gente lidaria. Mas se tem uma pessoa lá que diz que é mimimi, que, gente, máscara é coisa de fresco, sai aí, vamos aglomerar, você vê jogadores que, vestidos dessa narrativa, estão levando a vida. Então é muito complicado. Eu acho complicadíssimo. E acredito que o Corinthians é, assim, um exemplo, como você falou, Pedro, do que a gente está vivendo. O exemplo das coisas negativas que a gente está vivendo. E a federação se apoia muito, né, para defender que o futebol continue, em dizer que a Premier League não parou, mesmo com a Inglaterra sob lockdown. E, né, Emília, acho que passa aí justamente pelo que você está falando, numa questão do nível de consciência, eu acho que a população em geral abraçou, né? Que me parece que talvez seja diferente na Inglaterra e aqui. Aqui, a impressão que a gente tem, isso vale para o futebol, o exemplo do Gabigol até é bem emblemático, né? Porque era uma das coisas mais distantes que eu consigo imaginar de uma atividade essencial, que é o cara ir num cassino. Então, diante desse nível baixo de conscientização, que eu acho que no futebol ele é mais baixo ainda do que na média da sociedade, fica difícil usar a Inglaterra como exemplo, não fica? Muito, muito. Eles estão vivendo, embora eles tenham um líder quase tão lunático quanto o nosso, eu não vou nem falar isso, porque é um líder lunático, nada se compara ao nosso no mundo hoje. Mas eles também têm uma liderança lunática lá. Mas ainda assim, diante do colapso do sistema de saúde inglês, ele tomou as atitudes certas na hora errada, mas ele tomou as atitudes certas e o país está sendo vacinado. Então, eu acho que ali existe um outro nível de consciência. Fiquei pensando ontem, eu tive umas discussões sobre o Gabigol, né? O que seria certo fazer com o Gabigol? Porque as pessoas falam, multa, pune, afasta. Eu não acho que isso vai mudar a consciência do jogador, sabe? Eu acho que o que a gente deveria fazer, e aqui, obviamente eu estou sonhando, mas eu estou me permitindo sonhar, que também é uma das coisas que estão morrendo nesse Brasil de hoje, o direito ao sonho, que talvez tenha que haver uma escola de conscientização do que está acontecendo. E talvez a punição fosse, ele vai ter que fazer uma campanha, o Gabigol ou qualquer outro jogador flagrado cruzando a fronteira do que hoje é antiético e imoral, que é você levar uma vida
normal, né, diante do que a gente está vivendo, é obrigada a fazer uma campanha e dizer, olha, flamenguistas, no caso do Gabigol, né, ou corintianos, no caso de quem no Corinthians estiver cruzado essa fronteira. O que a gente está vivendo é sério. Eu errei. A gente está no meio da maior pandemia das nossas vidas. Muita gente ainda vai morrer. A gente precisa se cuidar. É a única alternativa que eu vejo. E aí dá umas aulas de conscientização. Porque a gente tem a chance, enorme chance hoje, diante dessa tragédia, de se reeducar, de entender de fato o que é o Brasil, como esse país foi formado num projeto de ódio que levou à presidência da República um fascista, um psicopata, que afeta as nossas vidas até no nível do futebol. O futebol é realmente uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Ele é um exemplo, ele é uma válvula de escape. E o futebol está todo infectado, metaforicamente ou biologicamente. Então, se a gente pudesse usar o futebol e esses ídolos, quantas pessoas hoje, nas periferias, nas favelas do Brasil, não sonham em ser Cássio, em ser Gabigol, sabe? E se essa pessoa não dá o exemplo, coitado do Cássio, entrou nessa história, a gente nem sabe se ele fez alguma coisa errada ou não, mas enfim. Se o Gabigol, que é esse maior ídolo do Flamengo, um Flamengo cheio de títulos hoje, não é o cara que vai lá e dá o exemplo correto, a gente está realmente bem perdido, porque liderança na federação a gente não tem, na federação que eu digo em Brasília. É uma bola importante que a Mili está levantando. A gente vai rapidinho para um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta e eu vou puxar esse raciocínio e fazer uma pergunta para o Iago. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta com o podcast UOL Corinthians. A Mili estava questionando o comportamento dos jogadores, o exemplo dado de cima, né, desde a presidência da República. E ela levantou um ponto interessante do que deveria acontecer com o Gabigol, né? E é uma ideia que eu achei muito boa, que é, ao invés de multar, punir, colocar o cara para fazer uma campanha para tentar ajudar a conscientizar as pessoas. Guardadas as devidas proporções, o Corinthians tem seus Gabigols, né? O Corinthians teve um episódio infeliz que o Jô e o Otero passaram um dia no resort. Eu queria saber do Iago. Como que o Corinthians está lidando com isso? Quais foram as medidas tomadas? Como o Corinthians tratou isso publicamente? Então, esse é o fato mais curioso de toda essa história. Quem escutou a nossa última edição do podcast Timão lembra muito bem do Perrone falando de que o assunto Covid no Corinthians era um assunto proibido, que é difícil arrancar esse tipo de informação. Oficialmente, o que o clube passa para a gente é de que Otero, Jô e Mosquito tiveram uma reunião com a diretoria, no caso é o do William Monteiro Alves, que é o único representante da diretoria na semana passada, já que o Alessandro, gerente de futebol, e o Roberto, diretor de futebol, estavam também infectados com Covid, voltam essa semana. Enfim, teve essa reunião com o Duílio e comissão técnica, no caso Wagner Mancini, né? A bronca foi dada, o recado foi dado, mas nada além disso. Assim, o Corinthians não deve multar esses jogadores, não deve se pronunciar publicamente. Eu acho que se vier um pedido de desculpas da parte do Otero, do Jô, do Mosquito, vai partir deles e não por uma recomendação do Corinthians enquanto instituição. Isso que eu acho curioso, assim, porque o clube hoje talvez seja o clube do Brasil, ou dos grandes clubes do Brasil, que vive o maior surto de Covid no futebol. E passa por isso sem dar nenhum recado, sabe? O Corinthians não se posicionou oficialmente para sua torcida, para o seu público, sobre o que aconteceu com esses jogadores, né? O fato é, o Corinthians teve uma conversa, só que a gente não sabe de fato o que aconteceu nessa conversa, porque é um tema velado. O Corinthians opta em não falar sobre isso. E quer dizer,
dificuldade para se posicionar publicamente, divergência interna e broncas. Um médico, que era o chefe do combate à pandemia dentro do Corinthians, pedindo para sair no meio da crise. É bem o que você falou, né, Emília? É um filme muito parecido com o que a gente vem assistindo em nível nacional há mais ou menos um ano, né? Não é, é um pouco assustador o quanto é parecido. Pois é, a gente teve um ano, né, gente, para entender o que era isso. E eu vou te falar que há um ano, eu era uma das pessoas que falava assim, gente, é uma gripezinha, vai passar. Eu falava isso há um ano. Eu achei que ia ser uma coisa que ia passar. Até que eu comecei a ver pessoas que eu admirava, pessoas em quem eu confio, jornalistas, médicos, dizendo, não é. Isso que está vindo para o Brasil, que há um ano estava chegando, né? Tinha chegado, mas ainda não era o que a gente está vendo agora. E pessoas que entendem dizendo, isso aqui vai ser histórico. E eu comecei a ler e estudar, e eu imediatamente cheguei à conclusão que o Brasil, por causa dessa liderança que a gente tem, ia ser o primeiro, quando o mundo fosse contar a história dessa pandemia, o primeiro capítulo ia ser o Brasil. E é muito triste que seja assim. O Brasil vai ser, quando a história da pandemia for contada daqui a 20 anos, o primeiro capítulo dessa história vai se chamar Brasil. E a gente vai ter o exemplo das coisas erradas. E é óbvio, e essa é a importância quando falam, mas o que a gente tem na liderança é um panaca. Não, tanto faz o que ele fala, não é verdade. O que a gente tem na liderança é um presidente da República. Tem uma importância, tem uma liturgia nesse cargo. E o que ele fala, a despeito dele ser um completo panaca, importa. Porque algumas pessoas escutam o que ele fala. Então, a gente tem essas disputas de narrativas. É tratamento precoce, que o mundo inteiro já disse que não existe tratamento precoce. Mas ele continua falando em tratamento precoce. Então, tem gente que acha que está fazendo tratamento precoce e amanhã pode morrer. É muito grave o que a gente está vivendo. E o Corinthians conseguiu concentrar, porque o Corinthians é enorme, essa grandiosidade, ele conseguiu concentrar nesses desmandos um microcosmo do que a gente está vivendo. Então, o Grava saiu, quer dizer, é muito parecido, se a gente for traçar paralelos, é muito parecido com o que a gente está vivendo. Muita gente infectada, a gente ainda não soube de nenhum caso grave, porque a gente está falando ali de pessoas que estão extra cuidadas. Cada jogador tem um próprio staff para cuidar dele. É um dos clubes mais ricos do Brasil. Alguém manifesta sintoma, o cara é cuidado imediatamente. Quem tem isso no Brasil? E são atletas, né? Eles têm uma condição física até natural que a chance de ter uma consequência desastrosa, de alguém acabar sendo entubado, é muito menor com um atleta profissional de menos de 30 anos. É verdade. Exato. E entra nessa conta não só a questão física, mas também a questão socioeconômica deles, né? Um atleta do Corinthians, ele tem os melhores profissionais à disposição, ele tem todo esse staff próprio dele trabalhando, né, para cuidar dele. E assim, se acontecer uma situação crítica, ele vai ser atendido pelos melhores profissionais de qualquer lugar, assim, porque são pessoas muito ricas, são pessoas que se alimentam bem, que comem bem, têm os melhores hábitos de saúde, enfim, e também por isso, assim, pelo Corinthians ter essa força, por ser um clube de massa, fica essa questão, qual que é o posicionamento oficial do Corinthians para sua torcida em relação ao que está acontecendo dentro do próprio Corinthians? Porque eu não me lembro do clube ter se manifestado fora a nota oficial, dizendo de que, olha, nós vamos reforçar o protocolo, nós vamos investigar o que está acontecendo e nós somos pró-saúde. Então, mas eu não vejo isso como um recado forte do clube publicamente. Eu acho que o Corinthians deveria ter feito mais, talvez ter se desculpado ou ter internamente, não publicamente, mas internamente ter tentado procurar como que isso aconteceu, ter tido medidas mais severas no combate à pandemia, sobretudo pelo país que a gente vive e pela situação que a gente está vivendo agora na pandemia, né, no combate ao Covid. Eu acho curioso que a gente vê nessa... Desculpa, Pedro. Não, pode falar.
É que a gente, nessa hora, como política e futebol, não podem não se misturar, né? Política e futebol, eles estão entranhados, não há como separar um do outro. O Corinthians é o time que talvez mais saiba disso, que o Corinthians, todas as vezes que foi preciso tomar uma posição política na história, ele tomou a posição correta, né? A torcida, o time. E agora existe uma grande chance do Corinthians, como instituição, ir para as redes sociais e fazer uma campanha, sabe? Olha, isso que a gente está vivendo é sério, envolver o torcedor corintiano, matar no peito, chamar a responsabilidade para a instituição Corinthians, da importância do que a gente está vivendo, dos cuidados que a gente tem que tomar, enfim, fazer o que a gente não está vendo. Nós somos cidadãos e cidadãs abandonados, né? A gente está por conta própria. Só que tem gente que não tem essa conta própria, como o Iago colocou. Tem gente que vai manifestar sintoma e não vai nem saber, a família não vai nem saber que aquela pessoa morreu de Covid. Porque não há mais hospital, porque não dá tempo de chegar, porque não vai fazer o teste. Nem todo mundo está sendo testado. Então o Corinthians tinha essa chance, é uma chance histórica. Mata no peito, chama a responsabilidade. Nenhum clube fez isso ainda, né? Eu posso estar enganada, mas eu acho que nenhum clube fez isso ainda. De tomar a frente, a liderança nessa história tão trágica que a gente está vivendo. É um recado importante, Miris. Inclusive, se alguém do Corinthians ou de algum clube grande, né, tiver ouvindo a gente aqui no podcast, eu ainda iria além também. Eu acho que o Brasil está carente, né, de vozes que tomem a liderança, deem bons exemplos nessa pandemia. Sim. Eu acho que o futebol... se seguisse protocolos um pouco mais restritos e se tivesse mais disposto a entrar no debate, poderia talvez até continuar, e não só continuar, mas continuar como um contraponto, né, a todos esses maus exemplos que a gente tem e que a gente vê por aí e a gente vê do alto escalão do governo. O futebol poderia ser justamente uma voz para empurrar as pessoas de volta, né, para a direção certa de tratar isso com a seriedade que isso merece. Sim. E se cuidarem. Então esse foi o podcast UOL Corinthians, teve a apresentação minha, Pedro Lopes, hoje a gente contou com a participação do nosso setorista Iago Rudá e da nossa colunista Miri Lacombe, a edição de áudio foi do Amer Menegassi, a coordenação é do Bruno Doro e Juliana Carpanês. Hoje, inevitavelmente, a gente teve que tratar de temas um pouquinho mais sérios, mas segue aqui com a gente. Toda terça-feira a gente está de volta aqui no UOL Corinthians, aqui no UOL e em todas as plataformas de podcast. Muito obrigado.